Olá, viva você! A quem abraço com gratidão por estarmos juntos nesta jornada Trivium Civex. Adentramos hoje na parte mais importante e mais estruturante da comunicação verbal. Iniciamos agora, especificamente, nossos estudos sobre o Logos, sobre a arte da argumentação com excelência. Logos significa palavra, discurso ou razão. É o uso da palavra e do raciocínio, seja dedutivo ou indutivo, para a construção de um argumento. Logos são os argumentos lógicos que se prestam para tornar verossímil a ideia defendida pelo orador, para convencer o auditório universal a ter como verdadeiro o ponto de vista de quem demonstra um raciocínio provável, acreditável. Logos é, pois, argumentação. Logos era a técnica argumentativa preferida por Aristóteles, para quem o discurso só seria convincente se o orador pudesse provar, logicamente, o que dizia, ainda que utilizando o entimema e não o silogismo lógico. Como já referido em outro momento do curso, o entimema é uma espécie de silogismo que não se atém ao rigor formal, utilizando argumentos apenas prováveis, plausíveis, verossímeis. Por isso, o termo logos também é utilizado pelo próprio Aristóteles para significar a terceira prova artística de que fala em sua obra retórica. Nesse caso, o termo logos significa o argumento, o raciocínio, o próprio discurso, através do qual o orador procura persuadir um auditório sem os ditames da lógica formal. Vimos em aulas passadas que Aristóteles define raciocínio como a operação discursiva pela qual se mostra que uma ou diversas proposições, que também chamamos de premissas, implicam uma outra proposição, a conclusão, ou, pelo menos, tornam esta conclusão verossimilhante. Para o filósofo, há duas formas de raciocínio: o raciocínio necessário e o raciocínio preferível. O primeiro pertence ao campo da lógica e serve para demonstrar o que é necessário, certo e verdadeiro. Nessa demonstração, não há espaço para a dúvida ou para a incerteza. O raciocínio necessário é próprio dos discursos que tendem a demonstrar algo absolutamente incontroverso. Ponto de partida já é uma verdade demonstrável analiticamente através de um silogismo. O segundo tipo de raciocínio, o preferível, pertence ao campo do raciocínio dialético e retórico. Pertence ao campo da argumentação, que opera sempre com a probabilidade e a verossimilhança. O raciocínio preferível
é o discurso, a exposição oral ou metódica de frases e palavras logicamente ordenadas para expressar ideias e argumentos persuasivos. Como visto anteriormente, o discurso pode ser classificado em analítico ou lógico formal, dialético, retórico e poético, aos quais correspondem 4 níveis de veracidade: o certo, o provável, o verossímil e o possível. O discurso analítico ou lógico formal é aquele que parte de premissas tidas como absolutamente certas e possíveis de serem demonstradas, de serem provadas por meio do silogismo, tal como proposto em Analíticos 1, Lógica Pura, e Analítico 2, Lógica Científica. Trata-se de um discurso tendente a demonstrar, mediante um procedimento silogístico e rigoroso, que um dado argumento é absolutamente crível e verdadeiro e, por isso, se impõe a todos. É o argumento colocado diante do auditório universal a que se refere Chaim Perelman, como veremos ao estudar os tipos de auditório. Portanto, é importante ressaltar uma vez mais que o procedimento silogístico formal é o que se aplica em processos demonstrativos tendentes a mostrar uma verdade que se impõe a todos. Diferentemente, a dialética e a retórica valem-se do discurso ou argumento para persuadir, para convencer sobre o provável e sobre o verossímil. E, para isso, servem-se dos raciocínios preferíveis, destinados a persuadir alguém de que uma determinada tese deve ser aceita diante de argumentos prováveis ou verossímeis. O discurso retórico parte das convicções atuais do público, sejam elas verdadeiras ou falsas, e procura levar a plateia a uma conclusão verossímil por meio de argumentos persuasivos. Ou seja, ainda que o objetivo do orador seja persuadir sobre sua tese, é importante que ele conheça as convicções do seu público sobre o assunto, sejam elas falsas ou verdadeiras. A propósito, olha aí um eureka para você. Ao se comunicar com seu público em casa, no trabalho, na faculdade ou na vida social, você procura identificar as convicções das pessoas a quem dirige o seu discurso? Você procura identificar o que elas pensam, qual é a opinião que elas têm a respeito daquilo que você acredita?